Olá pessoal, muito boa noite. Nós estamos iniciando a nossa aula bíblica deste dia e hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento e a história que nós vamos ouvir hoje é a história do bom samaritano. Então, com certeza você já deve ter ouvido e se não ouviu falar, nós vamos ouvir essa história hoje e vamos aprender como Deus também espera que nós, em nossa vida, como irmãos, dentro do amor que acontece entre nós cristãos, como nós vamos lidar e tratar uns aos outros. Muitas vezes nós temos pessoas que estão passando dificuldades e como nós reagimos a esta situação, nós vamos aprender com o bom samaritano algo muito especial e que poderemos, sem dúvida, colocar em prática em nosso dia a dia. Nós vamos ouvir uma canção para a gente começar a nossa aula bíblica de hoje. Na verdade, a gente vai falar sobre o quinto mandamento e a gente precisa sempre estar atento aos mandamentos de Deus porque eles nos dão instruções muito importantes para a nossa vida, E nós vamos cantar a canção de abertura. Acho que vocês conhecem já, A nossa aula vai. Vamos cantar? A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. E nós queremos fazer uma pequena oração, nós vamos juntar as nossas mãos. Se tem um mano, a mãe, o pai ou a mãe do lado, pode dar as mãos e nós vamos falar com Jesus em oração. Amado e bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela chuva que cai, por todas as bênçãos que derramas em nossa vida. Também te agradecemos por colocares em nossa vida pessoas especiais que cuidam de nós e também que nós possamos, diante de todas as situações que surgem, nunca desprezar nem irritar aquelas pessoas a quem queremos bem, mas que nós possamos sempre estar desejando bem, amando, respeitando a todos. Usa-nos nesta noite por meio do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos louvar o Teu santo nome. Por amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos ouvir uma canção, vamos louvar a Jesus, cantando. A canção que nós vamos cantar agora se chama A Sementinha. Vieram os passarinhos, começaram a ciscar. seu coração.
A sementinha da palavra de Deus sempre é plantada em nosso coração. Toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, toda vez que a gente estuda, a gente está permitindo que a sementinha seja lançada em nosso coração. E hoje nós vamos lançar essa semente também. Vamos fazer isso através do 5º mandamento. Você sabe qual é o 5º mandamento? O 5º mandamento ele é curtinho. Ele diz assim: não matarás. Mas eu nunca mataria alguém? Talvez você, eu, a gente possa pensar, né? É verdade. Mas nós vamos entender essa noite que não é somente a morte que está ligada a este mandamento. Tem muitas outras coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que acabam possibilitando ou causando pecado, né, contra este mandamento da nossa parte. Quando nós deixamos de fazer algumas coisas ou quando nós fazemos, nós estamos pecando contra o 5º mandamento. Por isso a gente precisa lembrar o que significa o 5º mandamento. E afinal, o que significa o 5º mandamento? O 5º mandamento significa que nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo, mas devemos ajudar-lhe e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Vejam que interessante. O 5º mandamento está nos mostrando que nós podemos pecar contra Deus, por exemplo, quando nós deixamos de favorecer o nosso próximo em suas necessidades corporais. Nós pecamos contra o 5º mandamento quando nós deixamos de ajudar alguém que está precisando de ajuda. Então, toda vez que nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa que está ligada ao corpo do nosso próximo, à vida do nosso próximo, nós podemos estar pecando. Se eu deixar de ajudar alguém que precisa, eu estou pecando. Se eu deixar de favorecer alguém, né, nas suas necessidades, eu também estou pecando. Vamos entender isso? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa história, nós vamos contar agora a história do bom samaritano, tá? Você pode depois, com calma, ir lá na sua Bíblia e ler o texto de Lucas 10, versículos 25 a 37, onde está descrita a história do bom samaritano. Era uma estrada que conduzia até Jerusalém. Ali estava seguindo viagem um homem, e este homem acabou sendo abordado por homens maus. Então ele estava viajando de Jerusalém para Jericó e era uma estrada meio complicada, né? Uma estrada difícil de circular. Ela atravessava uma região bastante montanhosa, então você subia, descia, enfim. E era realmente um lugar bastante propício para ladrões se esconderem, né? Porque tinha morros, tinha lugares onde eles poderiam ficar atrás das pedras e assim por diante. E certo dia, um viajante, né, fazendo esse trajeto, ele acaba sendo abordado por ladrões, por salteadores, por pessoas que querem tomar o que não lhes pertence, querem tomar os bens de outra pessoa. E esse homem, ele foi atacado repentinamente, né? O ladrão nunca avisa que vai roubar, não é verdade? E esse ladrão, ele vem e chega, né, com toda a disposição para tomar os bens, as posses daquele viajante. Acontece que aqueles homens não somente roubaram o que pertencia ao viajante, mas também bateram muito nele, machucaram ele demais. E ele ficou lá, jogado na beira da estrada, largado quase como morto. Mas, algum tempo depois, estava viajando por aquela estrada um sacerdote, né? E quando o sacerdote visualizou aquele homem ferido,
ele se apressou, foi para o outro lado e foi embora. Não se envolveu com aquele homem que estava machucado. Logo em seguida, passou um outro homem pela estrada, era um levita. E o levita, vendo o pobre homem lá agonizante, né, perdendo a vida, se esvaindo, ele também passou rapidamente e foi embora. E por fim surgiu um outro homem. Esse homem era um samaritano. O samaritano, diferente dos levitas, que eram as pessoas que serviam no templo, diferente dos sacerdotes, eram pessoas que, na verdade, não temiam a Deus, né? Assim como o sacerdote e o levita. Era um povo estrangeiro, considerado estrangeiro. E o samaritano, vendo aquele homem ensanguentado, sofrendo, lá jogado no chão como morto, ele parou imediatamente e foi até o seu encontro para socorrê-lo. Aquele homem percebeu que o outro precisava de ajuda. O samaritano percebeu que aquele homem machucado precisava de ajuda. Então, imediatamente ele se aproximou, ele lavou as feridas daquele homem machucado, ele atou, né, as suas feridas com panos, ele aplicou vinho e óleo nas feridas dele, porque era a forma, né, era uma forma de cicatrizar, uma forma de limpar a ferida, né, de machucados, até para que evitasse algum tipo de infecção ou algum tipo de problema maior. Então, aquele samaritano faz tudo isso com o pobre viajante que estava machucado. Logo depois, o homem samaritano pega aquele ferido e coloca ele sobre o seu próprio animal, né? O animal pelo qual ele estava usando, né? O animal que ele estava usando para viajar, ele cede ao homem ferido. E este, então, o conduz até um vilarejo e chama as pessoas para ajudar. Ele leva aquele homem a um abrigo e deixa pago uma grande quantia em dinheiro para que eles ficassem cuidando daquele homem. E antes de ele partir, durante aquela própria noite, né, o próprio samaritano ficou lá cuidando dele. E quando o samaritano seguiu o seu caminho, seguiu a sua viagem, ele deixa pago lá no lugar onde deixou o homem ferido para que continuassem a cuidar dele. Interessante como essa história nos mostra o reflexo, o sentido e o objetivo do quinto mandamento. Lembram qual é o quinto mandamento? Não matarás. Pois é, os ladrões eles desobedeceram claramente, né? Porque agrediram, feriram e deixaram o viajante como morto no chão. Mas vejam que também o levita e o samaritano pecaram, porque eles deixaram de favorecer o homem machucado. Eles deixaram de ajudar alguém que precisava de ajuda. E ali está, portanto, o pecado contra o quinto mandamento. Assim também nós pecamos contra Deus quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós também pecamos contra Deus quando nós deixamos de ajudar a quem precisa, quando nós deixamos de favorecer. Então, essa história que Jesus contou, quando um doutor da lei lhe dirigiu a pergunta: quem é o meu próximo?, nos mostra que o nosso próximo é toda pessoa que está precisando de nós. Então, se tem alguém próximo a nós que está precisando de ajuda e nós podemos ajudar, é nosso dever de cristão de colocar em prática o amor fraternal, de ajudá-lo em suas necessidades. Nós vamos trazer alguns versículos bíblicos, né, para que a gente possa também averiguar isso. Lá em Gênesis 9, versículo 6, diz assim:
Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Então, este é um texto que fala da questão da morte, né? Quando alguém mata uma pessoa, corre o risco de morrer assim também. 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, o ódio contra alguém já é considerado por Deus como pecado contra o 5º mandamento, como se fosse um próprio assassinato. Então, a gente deve evitar de odiar as pessoas. Pelo contrário, devemos amá-los. Lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que quando alguém faz o mal para nós, nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim abençoar aquela pessoa. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Portanto, diante de tudo isso que nós vimos e ouvimos até aqui, o que nós podemos dizer é aquilo que está escrito lá em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que cada um de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, possa estar sempre pronto para ajudar, para amar, para respeitar o nosso próximo e nunca tentar retribuir mal com o mal, condenar, judiar, brigar, porque é feio fazer essas coisas, não é verdade? Então, diante desta história que nós ouvimos, durante o percurso de Jerusalém a Jericó, um viajante foi abordado por ladrões e foi assaltado e deixado como morto. O levita e o sacerdote se desviaram, foram longe dele e não ajudaram o necessitado. Por que que isso é errado? Porque Deus nos ensina que nós devemos ajudar e favorecer quem precisa em seu corpo, né? Assim como agiu o samaritano, cuidando das feridas dele, né? Levando ele até um lugar seguro, onde as pessoas iriam cuidar dele. E a verdade é que todas as atitudes amorosas e que têm como finalidade ajudar o próximo, é uma atitude que vem da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então o Espírito Santo age, ele toca o nosso coração e nos leva, nos move a ajudar o próximo em suas necessidades, né? Todas essas coisas nos mostram que nós nunca devemos ajudar alguém a ter a sua vida prejudicada. Pelo contrário, devemos ajudar-lhe e favorecer-lhe. Tá certo? Nós vamos ouvir mais uma canção. E assim a gente louva Jesus também por suas bênçãos maravilhosas, né? Olha, esse texto aqui nos ajuda, essa canção, a perceber como que nós somos, e a gente vai poder dançar, inclusive, né? Então, como nós somos e o que Deus faz conosco em nossa vida. Vejam, assim como aquele homem, o samaritano, ajudou o homem ferido, o viajante, nós também podemos ser movidos a fazer algo semelhante. Portanto, quem nos leva a fazer isso é Deus, é Jesus, que conserta a nossa vida, né? Que nos ajuda a encontrar, por meio do arrependimento, a vontade de Deus e viver segundo a vontade de Deus. Num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia
dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. Graças a Deus! E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Deus fez tudo em seu devido lugar. Sim, Deus fez tudo em seu devido lugar. Fez o olho pra olhar, fez a boca pra louvar, e o nariz ele fez para cheirar. Deus fez tudo em seu devido lugar. Sim, Deus fez tudo em seu devido lugar. Fez o olho pra olhar, fez a boca pra louvar, e o nariz ele fez para cheirar. Mas imagine só que coisa louca, se o olho começa a cheirar. Se você começa a olhar com a boca e o nariz não para de falar. Mas imagine só que coisa louca, se o olho começa a cheirar. Se você começa a olhar com a boca e o nariz não para de falar. Deus fez tudo em seu devido lugar. Sim, Deus fez tudo em seu devido lugar. Fez o olho pra olhar, fez a boca pra louvar, e o nariz ele fez para cheirar. Fez o olho, fez a boca, e o nariz ele fez para cheirar. Muito bem, Deus sempre faz as coisas certas, cada uma no seu devido lugar. E por isso, quando nós falamos dos mandamentos, do quinto mandamento, né, o que Deus fez e colocou no seu lugar é que nós não devemos matar. E não somente matar alguém, mas além disso, nós nunca devemos praticar o mal, prejudicar ou criar situações que possam despropiciar a pessoa, né? Deixar a pessoa de viver a sua vida naturalmente. Pelo contrário, a gente deve ajudar e favorecer as pessoas em suas necessidades. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus. Se nós vivemos, isso é um dom de Deus. E Deus está protegendo o dom da vida com o quinto mandamento. Nós vamos trazer para você a atividade dessa semana. Tá? Aqui está. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vou colocar um pouquinho maior. Vou me esconder um pouquinho, tá? Mas vocês vão conseguir enxergar melhor. Vamos lá. Eu venho para cá, sim. Aí vocês conseguem continuar me vendo. Isso. Então, o que aconteceu ao viajante no caminho para Jericó? Né? Ele estava viajando de Jerusalém para Jericó. E aí o que aconteceu? Como procederam para com ele o sacerdote e o levita? Porque esta forma de conduta foi errada? Como o samaritano agiu? O que moveu o samaritano a socorrer o homem ferido? E o que Deus proíbe ao dizer, não matarás? E, finalmente, a última, de que maneira devemos ajudar a defender nosso próximo?
né? Ajudar, favorecer, defender o nosso próximo. De que maneira? Como nós podemos fazer isso? Tá bom? Então essa é a nossa atividade para essa semana, certo? Então nós vamos ouvir mais uma canção. Vamos ver qual que será. Vamos ver aqui. Essa aqui é bem conhecida, né? Meu barco é pequeno. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Só quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. O céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Só quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. O céu poderei alcançar. Certo? Nós queremos conversar com Jesus em oração e vamos pedir que Jesus cuide de todos nós. Nós também temos pessoas que estão completando aniversário, né? A gente tem essa semana o aniversário do Wesley, o aniversário do Gabriel, também temos o aniversário da dona Lorivane, e nós vamos incluir, né, a todos estes também em nossa oração. E além disso, vamos pedir que o Papai do Céu continue a abençoar a nós, a nossa igreja, e obviamente nessa doença que tem atingido tantas pessoas. Vamos falar com Jesus? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por todo o cuidado, proteção e ajuda que tens dispensado à nossa vida. Nós sabemos que tudo o que somos e temos vem de ti. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer as tuas maravilhosas bênçãos em nossa vida. Senhor Jesus, nós temos visto muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com dificuldades de saúde por causa desta doença Covid-19. Cuida, Senhor, de todos os que estão acamados, de todos que estão hospitalizados. E pedimos que tu abençoes a todos os estudantes, estudiosos, aquelas pessoas que têm capacidade e conhecimento, para que encontrem uma vacina, um remédio contra esta doença que aflige tantas pessoas. Senhor Jesus, nós também lembramos hoje de todos aqueles que completam mais um ano de vida. Especialmente nós lembramos do Wesley Krebs, do Gabriel Moldenhauer, da Lorivane, e que assim como tens abençoado a eles, tu possas continuar abençoando-os ricamente em suas vidas. Nós, ó Deus, nosso Pai, colocamos essas coisas em tuas mãos, a fim de que tu possas nos ajudar e nos favorecer, e que igualmente nós possamos ajudar e favorecer a todas as pessoas à nossa volta, até mesmo aqueles que nos fazem o mal. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Certo, gente? Tem uma canção que vocês, né, sempre escutam, que a gente sempre canta quando encerra a nossa aula, né? Tchau, amiguinho. Vamos achar ela aqui. Cadê? Tchau, amiguinho. Se eu não achar, a gente vai cantar ela.
Aqui achei. Quer tirar assim de novo, Jesus? Acho que eu... Aqui, agora sim. Oi, amiguinho, bem-vindo é sua presença, com certeza traz alegria e mais beleza. Oi, amiguinho, bem-vindo é. Oi, amiguinho, bem-vindo é sua presença, com certeza traz alegria e mais beleza. Oi, amiguinho, bem-vindo é. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Sua presença, com certeza traz alegria e mais beleza. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Sua presença, com certeza traz alegria e mais beleza. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Tchau, amiguinho, volte outra vez. Assim, nós nos despedimos essa noite, desejando a você uma abençoada noite, desejando uma abençoada semana. Nós estamos apenas no comecinho. Lembrando que na quinta-feira nós temos estudo bíblico e contamos com a presença de todos mais uma vez. Tá certo? Deixamos com você o nosso forte e fraterno abraço. Até o nosso próximo encontro. Se não aqui, que seja com Jesus lá ou no céu, né, na eternidade. E eu sei que vocês gostam dessa musiquinha aqui, ó. Louvar é bom demais, né? Vamos cantar então, louvar é bom demais, e assim nós nos despedimos. Louvar é bom demais. Como é que canta? Aqui está, da Aline Barros.